Doa quem doer. Se roubamos ou não roubamos, o importante é que ganhamos e vamos governar. Ah, esse aqui é o nível pro max da estupidez de certas pessoas, até de boa parte de jovens, que estão mais preocupados em satisfazer um grupinho de pessoas para saciar a sua fome. Estômago sem fundo. Jovens e pessoas que renunciam à lógica e estão mais preocupados em defender ideologias e questões que eles mesmos sabem que não se identificam com os desafios que vivem. Esse debate não é sobre partido, é sobre o estado de um país em que cada geração tem sua responsabilidade. A geração de 1975 teve a sua, dos anos 90 teve a sua. Esta geração tem as suas especificidades no que tange aos desafios. E o maior desafio que essa geração tem é encontrar-se num ponto em que tenha liberdade de expor as suas ideias, a liberdade de expor a sua criatividade, a liberdade de ser respeitado e ser ouvido, a liberdade de poder formar-se e poder explorar as suas potencialidades intelectuais, a liberdade de ter orgulho do seu próprio país, coisa que muitos de nós não têm. Porque estamos num país em que se você consegue um visto para ir para fora do país, sente-se realizado. Vale mais ser um faxineiro fora do país do que um engenheiro em Moçambique. É o nível em que chegamos. E há quem diga, cala a boca. Não podemos manifestar, não podemos fazer não sei o que quer, porque isso é um atentado à nossa liberdade. Temos que parar com essas greves, com as manifestações, porque isso não vai desenvolver o nosso país. Vamos retardar. Estamos há 49 anos, evoluímos o quê? Desenvolvemos? Nós não queremos retardar, nós queremos expor como um povo a nossa insatisfação. E isso está acima de discussões sobre partidos políticos. Não é sobre partidos políticos, é sobre o estado do nosso país. Como é que nós estamos? Nós vamos viver para sempre normalizando essas questões? Vem pessoas dizendo que as marchas não podemos, mas não conseguem dizer que nós repudiamos os assassinatos a sangue frio dos inocentes pelas avenidas. Corremos para falar que não podemos marchar e repudiar ilícitos eleitorais, mas não consegue dizer que repudiamos os assassinatos e as mortes em Cabo Delegado. Corremos para dizer que não podemos marchar, repudiar a morte e a sangue frio de pessoas inocentes como advogados Gelvino Dias e Paulo Guambe. Não conseguimos dizer isso. Está a perceber? Mas corremos para dizer que não podemos marchar. Não podemos porque a economia, porque as pessoas não vão comer, as pessoas vão viver à fome, as pessoas vão isso. Na Covid-19 que nos mandaram ficar em casa, nos deram comida? Nos deram? Como é que nós nos viramos? Agora que temos a prerrogativa de dizer em viva voz e em conjunto e conseguimos ver o despir do tribalismo, nos abraçamos porque acreditamos que temos a oportunidade de dizer que nós não estamos de acordo com um país que trata as pessoas de uma forma, com um país que desvalorize a vida humana, com um país que não tem intenção de desenvolver ao ritmo que deveria desenvolver. Mas aqui diz, não, nós desenvolvemos. O país desde 95 desenvolvemos, temos prédios, fizemos ponte, fizemos aquilo. Você tem o que na cabeça? Você tem o que na cabeça? Desenvolvemos um país que desde 1975 a Estrada Nacional número 1 é a mesma e toda esburacada em toda a sua extensão. É desenvolver isso. Desenvolvemos num contexto em que em 1975 tínhamos mais empresas do que hoje. Desenvolvemos num contexto em que o país não tem indústrias de processamento. Desenvolvemos num país em que não temos uma agricultura que garanta a autossustentabilidade do país, em que se a África do Sul fechar a fronteira não temos tomate, não temos cebola, não temos batata. Desenvolvemos. Desenvolvemos num país em que nós não conseguimos nem fabricar uma agulha, quando antes nós fabricávamos borracha, tecido, vidro e rádio. Desenvolvemos. Desenvolvemos num país em que o índice de desemprego é maior do que em 1975. Claro, a partir da análise sobre a demografia, pode justificar, mas isso não faz sentido. Desenvolvemos num país em que você se forma para virar agente do M-Pesa e do Emola. Desenvolvemos? Desenvolvemos num país em que um jovem, para ter uma casa, o sonho de ter uma casa é um pesadelo. Desenvolvemos?
Desenvolvemos em que o emprego, até o mais básico possível para você ter, tem que corromper. Desenvolvemos. Jovem, acorda. Nós não estamos aqui para defender partido. Vamos defender o nosso país. E a responsabilidade de desenvolver o país, eu volto a dizer, a estabilidade do país, o desenvolvimento do país, a justiça, perdão, social, não é responsabilidade só dos partidos. As organizações da sociedade civil, a sociedade como todo, tem essa responsabilidade. Nós andamos impávidos a meio a tanta injustiça. Andamos a fazer vista grossa, a bater as costas. Senhores, ah não, essa coisa de política não é comigo.